semana, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, reconheceu que o surto de varíola dos macacos é uma emergência global de saúde. Esse alerta, segundo especialistas, chama a atenção para a necessidade de bloquear a transmissão da doença, mas que cada país deve agir conforme o cenário local. No Brasil, o Ministério da Saúde articula compras de vacinas e o estado de São Paulo pensa até em produzi-las. A gente vai falar mais sobre esse assunto hoje recebendo o médico infectologista, o Dr. André Pirajá. Doutor André, boa tarde, mais uma vez, seja bem-vindo. Boa tarde, Luci, boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Bom, vamos tentar entender então o que é essa doença chamada varíola dos macacos. Primeiro vamos desmistificar o que é a varíola do macaco. A doença varíola do macaco, o macaquinho, coitado, não tem nada com isso. É uma zoonose, uma doença de transmissibilidade animal, onde pequenos roedores têm esse vírus e... Para estudarmos esse vírus, ele foi inoculado no macaco que se adaptou ao ser humano e acabou infectando o ser humano. Por isso, monkeypox do inglês, ou varíola do macaco, ou varíola símia. Então, o nome vem disso aí. É uma doença infecto-contagiosa, não tem nada a ver com a varíola humana, a qual foi erradicada em 1980. As pessoas que nasceram antes disso, em 78, 75, foram imunizadas. Depois disso, ninguém teve mais imunização. Então, são doenças diferentes e, graças a Deus, a varíola do macaco tem uma mortalidade bem menor, uma letalidade menor do que a varíola humana, mas pode ter casos graves e levar a óbito, sim. Com relação aos sintomas dessa doença, a gente viu que parece umas bolinhas, umas manchinhas ali, tipo catapora, Não sei se sou leiga no assunto, não sei se dá para comparar assim, mas com relação aos sintomas, quais são os sintomas dessa doença? Você foi muito feliz na comparação, sim. Parece muitas lesões da catapora, que é a varicela zoster, ou até mesmo molusco contagioso. Quem tem bebê pequeno em casa, filho pequeno em casa, já deve ter visto aquelas lesãozinhas. Então, o diagnóstico diferencial é muito difícil. É principalmente ter a suspeição clínica disso aí. Como? Alguns dias antes a pessoa vai ter pródromos, o que venham a ser febre, ínguas, geralmente na região cervical, mal-estar. O Estado brasileiro, ele requer a necessidade de viagem para áreas específicas, salvo o Rio de Janeiro, que a doença já é de transmissão endêmica, então eles tiraram essa necessidade de viagem, mas fora isso, a pessoa que tem área de viagem, tem essa história de ínguas, febre, e 20 dias depois aparece alguma lesão sugestiva de catapora, sugestiva de um molusco contagioso, ou até mesmo de uma espinha, deve procurar ajuda médica. Por quê? A transmissibilidade é muito fácil, é pessoa a pessoa, através do contato de pele, através de roupas, então é muito importante fazer a prevenção para que a disseminação da doença ela não ocorra. Então, o diagnóstico não é tão simples como a gente pensa, O diagnóstico não é somente visual. Tem um diagnóstico que deve ser feito através da análise epidemiológica da pessoa, aliado, sim, à visualização clínica por um profissional capacitado e o exame que é um SWAB. O SWAB todo mundo lembra do Covid, não tem como esquecer daquela região específica da pele, aonde a pessoa vai esperar alguns dias para ter esse resultado. Enquanto espera, ela fica isolada. Observe que o tempo de isolamento é de 20 dias, que é o período da transmissibilidade. Então, essa é a nossa preocupação. A disseminação é muito fácil e o tempo de isolamento é muito longo. Então, é por isso que é muito importante ter esse alerta da Organização Mundial da Saúde como doença emergente, como sinal de emergência para a doença. Depois desse alerta aí da Organização Mundial da Saúde, a gente tem que ficar mais preocupado, É uma doença perigosa? O que a gente tem até hoje registrado pela OMS são um pouco mais de 15 mil casos no mundo, 15.600 casos, 15.600 e pouco, com 5 óbitos, ou seja, nem se compara à pandemia atual, onde a letalidade foi muito maior. É claro que as pessoas mais vulneráveis, esses 5 óbitos ocorreram na África, onde tem grau de imunossupressão muito grande, desnutrição. Então, é possível, se a doença se espalhar e pode se tornar uma pandemia,
atingir a população mais vulnerável pode sim ter um desfecho não muito bom. Mas a gente acredita que a evolução da doença ela é muito benigna em si. Ela acomete as lesões de pele e geralmente não tem grandes complicações. Isso pode ser em criança, pode ser em idoso ou numa pessoa qualquer. Mas a transmissibilidade é muito alta e incapacita, tem que isolar a pessoa 20 dias. Então o prejuízo socioeconômico é muito grande. É por isso que tem esse estado emergencial, ou seja, 75 países no mundo, mais de 15.600 casos em todo o mundo. Então a coisa está disseminando de forma rápida. É preciso, então, ficar atento aos sintomas, né? Buscar aí orientação médica, até porque, por mais que a doença, né, está começando agora, está aparecendo os primeiros sintomas, a gente não pode descartar e não pode simplesmente ignorar, né? O senhor falou da questão da pandemia, da Covid, que também começou com casos isolados e tomou a proporção que tomou, né? Sim, a gente até acredita, não quero ser pessimista, que pode virar uma nova pandemia, sim, a monkeypox, a varíola do macaco, pelo comportamento e a transmissibilidade da doença. Agora, que ela não vai causar a mesma quantidade de estrago, ou seja, perda de vidas, como o Covid ocasionou, mas pode trazer um prejuízo econômico por ter que isolar pessoas. Então, é por isso que é necessário, sim, um diagnóstico preciso, precoce e acompanhar essas pessoas. Numa grande maioria dos casos, não há necessidade de internação. Quando há necessidade de internação, há medicamentos específicos, remédios antivirais específicos para essas pessoas e o suporte clínico que é necessário, que muitas vezes dá um mal-estar, um pouco de febre, é uma virose como qualquer, mas que tem um suporte clínico bem acentuado. Como me proteger? Pergunta interessantíssima. Observe que a transmissão pode ser contato pessoa a pessoa, então se tiver uma pessoa suspeita de áreas endêmicas de onde está vindo, evitar o contato com essas pessoas, não ter contato com as lesões de pele e sabemos que também tem a transmissão através de gotículas e aerosóis. Aerosóis é muito pertinente aos profissionais de saúde, quando vai estar no ambiente, o paciente internado com varíola, por exemplo, no ambiente fechado. Então, utilizar máscaras. Mas as gotículas, eu e você estamos próximos aqui, é possível uma gotícula minha atingir você, você atingir a mim, e isso é a forma de transmissão. Então, higiene das mãos e uso de máscaras vai ser e continua sendo muito importante para evitar o ciclo de transmissão. Não só para a Covid, né? Não só para a Covid, mas agora também para a varíola dos macacos. Com relação à vacina, né? Eu disse logo no começo que o estado de São Paulo pensa em produzir vacinas, né? Não existe vacina para a varíola do macaco, apenas para a varíola humana. Isso. A varíola humana, ela confere um certo grau de proteção. O problema é que quem nasceu antes de 1980... Essa vacina da varíola ainda está no calendário? Não. A varíola humana ela foi erradicada em 23 de janeiro de 1980. As últimas pessoas vacinadas foram no finalzinho da década de 70, ou seja, quem nasceu de 79 para baixo tomou pelo menos uma dose e Sim. pode conferir ou não um certo grau de imunidade. A gente não sabe isso ao certo porque a gente não sabe o quanto tempo essa pessoa está sem dose de reforço. A gente sabe o tempo que está sem a dose de reforço, mas não sabe se vai ser uma resposta imunológica adequada. Se a vacina da varíola de humanos... De lá atrás, de quem foi imunizado antes da década de 80. Agora, a varíola, a vacina para a varíola humana, ela confere uma proteção em torno de 85%, ou seja, ela é eficaz contra a varíola dos macacos. Então, é a necessidade da produção, da exportação de vacina. A Inglaterra já começou, se não me engano, na última semana já, a imunizar a sua população, porque teve um surto bastante acentuado. As bolhas, né? A gente até falando dessa questão que pode lembrar a catapora. Por que saem essas bolhas? É justamente ali um processo irritativo da pele. É onde o vírus vai estar se multiplicando ali, fazendo uma pequena elevação. Se a gente observar bem a lesão, quem tiver algumas lesões pode procurar até na internet, a descrição parece assim, uma gota de orvalho na base de uma pétala de rosa, porque a pele fica um pouquinho avermelhada e aquela lesão ali faz uma bolinha. E ali está cheio de vírus, aquela bolha, aquele líquido ali dentro. Por isso que o contato é muito fácil a transmissão. A bolha, então, é o principal sintoma?
é um dos sintomas, né? É a lesão cutânea que aparece. Antes a pessoa vai ter algum pródromo, ou seja, alguns sinais e sintomas antes, que pode aparecer, não necessariamente tem que aparecer, mas pode aparecer, e vai ter aquelas lesões de pele. Observe que não necessariamente, Luci, tem que aparecer uma bolha. Pode ser lesões semelhantes a espinhas. Então, é muito importante ter esse grau de suspeição muito elevado para que possamos ter um controle da doença, para que ela não se dissemine na população como um todo. Qualquer dúvida, procurar um médico. Sem dúvida alguma, né? Não é ficar passando pomadinha, não é motivo de desespero para você, né? Nossa, eu estou com a varíola do macaco, a varíola símia, mas também não ficar se automedicando, onde você pode retardar o diagnóstico e fazer essa transmissão. Um dado muito interessante, essa é a grande preocupação das sociedades médicas, é justamente isso, porque algumas pessoas, ou boa parte delas, pode ser assintomático ou ter poucos sintomas, ter desenvolvimento de poucas lesões de pele e ter a transmissibilidade ainda de pessoa a pessoa. Continuar usando máscara. Continuar usando máscaras, higiene das mãos e sempre procurar ajuda médica. Doutor, mais uma vez, obrigada pela participação aqui. Eu que agradeço. Boa tarde.